Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. É um milagre todos nós estarmos aqui com o dia inteiro de chuva, não é verdade? Cobertura em casa, no sofá, tudo quentinho. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o nome dEle. Então eu tenho certeza que a sua porção você vai receber nesta noite em nome de Jesus, amém? Eu lembro daquela ilustração linda de Israel, onde estava nevando demais, já contei essa ilustração, acho que nesses 24 anos umas 4 vezes, estava nevando demais em Jerusalém, assim, um absurdo, e um judeu na sua casa disse assim para a sua família: eu vou para o muro das lamentações orar, porque o muro não pode ficar vazio, essa é uma tradição deles, né? O muro não pode ficar vazio, e eu vou para lá porque eu vou orar. E ele então se agasalhou, pegou suas coisas e foi para o muro. Quando ele chegou no muro, o muro estava lotado, porque todo mundo pensou a mesma coisa, né? Todo mundo pensou a mesma coisa, o muro vai ficar vazio. Foi todo mundo para o muro e o muro estava lotado. É assim, nós temos que estar juntos, é importante nós estarmos juntos. Deixa eu pegar um ganchinho do que a pastora Elaine falou, dos avisos. Quando a gente fala que é online ou presencial, é porque nós vamos dar orientação no culto, tá? Não vai ser transmitido às 7 sextas-feiras de libertação e nem muito menos os momentos de sabedoria, os encontros de sabedoria, eles não serão transmitidos, mas vai ter reunião, por exemplo, lá para março, abril, maio, vamos dar um exemplo, eu vejo que o grupo está bem juntinho, está caminhando junto no entendimento de como nós podemos levar nossa família para o Senhor, então aí eu vou poder marcar em maio, falar assim: pessoal, nós não temos a reunião presencial, vamos marcar online, vocês entrem no link, nós vamos fazer a reunião online. Será assim que vai acontecer, não é que nós vamos ficar gravando e vamos projetar. Então, você que tem interesse, venha, que vai ser importante. As 7 semanas de libertação financeira começa sexta-feira agora, é um culto de libertação financeira, nós vamos estar aqui com toda a equipe, para estarmos ministrando, guerreando e cancelando algumas situações que possam estar impedindo você de ser abençoado financeiramente. Nós temos um ministério abençoado, né? Eu sempre digo assim: olha para tudo que nós temos nesses 24 anos, talvez você não conheça o nosso ministério, nós temos 24 anos, olha para esse prédio que nós temos aqui do lado, os prédios que nós temos aqui, as casas que nós já compramos em 24 anos, aí você pode olhar agora para o lado e ver quantos milionários que nós temos aqui na igreja, pode olhar para o lado, ver aí os milionários que estão do lado, amém? Aí você fala assim: mas como é que a gente conseguiu isso? Também não sei, é a pergunta que eu sempre faço para o pastor Alex, eu falo: como é que a gente conseguiu isso? Porque nós temos um povo abençoado, e você tem que ser abençoado também, amém? Você não pode ser roubado, tem que estar construindo algo na sua vida, sonhos para o seu casamento, sonho para a sua vida pessoal, que quem não sonha está morto, e o diabo ele é especialista em matar sonhos. Então nós temos que buscar trabalhar isso na nossa vida, para não sermos destruídos, e daqui a pouco você está, né, só esperando a morte, e nós não esperamos a morte, nós esperamos o céu. Nós vivemos aqui na terra para ir para o céu. É diferente do mundo, que fica sentadinho na porta. Já viu aqueles velhinhos que ficam na porta? Espero que você não faça isso, que de manhãzinha fica na porta vendo o carro passar, né? Só fica esperando a morte chegar. Nós não somos assim, nós estamos esperando o céu. Nós temos muita coisa para fazer para o Senhor. Então nós temos que receber tudo que Deus tem para nós, e eu espero que você receba isso também na sua vida financeira. Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu falar. Eu quero só lembrar do nosso propósito, né, de orarmos em todas as refeições. Você está orando em todas as refeições? Não se esqueça desse propósito. Mas isso eu já fazia. Ótimo, você não faz, então comece a orar em todas as refeições, agradecendo o pão de cada dia, pedindo ao Senhor a bênção sobre a sua casa. Não se esqueça de abraçar o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, uma vez por semana, e ficar com ele, juntinho dele, 1 minuto. Essa semana foi engraçada, a Adriana me abraçou e já olhou para o relógio. Eu falei: mas meu Deus, isso aqui é um abraço cronometrado, né? Ela me abraçou, daqui a pouco eu vi ela olhando para o relógio lá da cozinha. Eu falei: mas e se passar de 1 minuto não pode? Que coisa, mas tudo bem, ela fez direitinho. E não se esqueça de orar com o seu cônjuge uma vez por semana também, você orar por ele e ela orar por você. Orem juntos, abençoem suas casas.
Irmãos, nós vamos começar em breve uma outra campanha de jejum, já tem uma direção de Deus, compartilhei isso com os oficiais, tivemos uma reunião de oficiais na sexta-feira com toda a liderança da igreja, e nós vamos começar um outro tempo de jejum. Queria que vocês se preparassem para nós estarmos juntos, para defendermos os nossos muros, a nossa família, a nossa casa. Então nós temos que buscar o Senhor nessas horas. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. 1 Coríntios capítulo 2. Cadê o Caio? Vem aí, Caio, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2. Vou ler somente o versículo 9. Depois nós vamos ler alguns versículos. Quando nós começarmos a pregação, quando eu começar a pregação, eu vou ler outros versículos, mas agora somente o versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Se alguém estiver perto de você sem Bíblia, acompanha na Bíblia do teu irmão. Eu sei que sai no telão, mas é importante olhar na palavra de Deus. Sempre recomendo, tem uma Bíblia escrita para você fazer anotações. Pegue uma Bíblia, anote, escreva o que você recebe de Deus, coloca a data, coloca lá a data. Hoje de manhã, quem pregou? Pastor Bispo Hernanes. Coloca a data, o que Deus falou com você, e anote na sua Bíblia. Daqui a alguns anos você vai ver como a palavra de Deus vai ser muito mais importante ainda para você, com as revelações que o Senhor foi te dando. Todo mundo achou? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ler juntos novamente esse versículo? Vamos ler juntos? Somente a parte aí do nem olhos viram, vamos lá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então agora você olha para quem está do seu lado, e fale para ele assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para você que o ama. Amém? Pode se assentar. Receba essa adoração, escute essa adoração, e depois eu vou ministrar seu coração. Ouviam falar do teu nome, mas demorei para perceber que você não era aquele papo careta de religião. Estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e amado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida. O teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Me deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida, olhar as pessoas, o mundo sob um novo prisma. Quanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol.
derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecado você apagou, você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Fale comigo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai guardar esse pedaço? Precisa guardar esse versículo na sua Bíblia, no seu coração. Deixa eu orar antes de ministrar a palavra, porque eu tenho uma revelação do Senhor para você, e eu peço que o Senhor Deus Todo-Poderoso tome nossas vidas agora nesse momento, e que o Senhor, na sua graça e no seu amor, controle agora todo o nosso desejo, todo o nosso coração, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades sejam colocadas diante do Senhor. Que o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, coloque agora as suas poderosas mãos sobre a tua vida. Que você sinta o Senhor nesse lugar, porque Ele está nesse lugar. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria presente. Ele está neste lugar. Ele está aqui com você, na casa dEle, na casa do Pai. Paulo disse que a igreja é a casa do Deus vivo. Nós estamos reunidos aqui como igreja. O Pai está entre nós. Que você sinta a presença dEle, que Ele sustente você agora, que Ele traga respostas que você precisa, que Ele traga a paz que você precisa, não porque nós assim ordenamos, mas porque Ele faz isso, porque Ele nos ama, e pelo seu amor Ele possa agora fazer toda a sua vontade entre nós, porque a vontade dEle é que você descanse na sua presença. Então receba nesta noite do descanso do Pai, entre no seu descanso, entre na sua paz, entre no seu refúgio, se sinta protegido, se sinta guardado, porque o plano de Deus para a sua vida não será alterado por ninguém nesta terra, e por nada neste mundo. Aquilo que Deus tem para você, Ele vai realizar em nome de Jesus. Receba da paz do Senhor. Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti,
neste dia, Senhor, que separamos para Te adorar, o primeiro dia da semana. Teus filhos estão aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorar, vieram buscar a sua porção, e eu sei, Pai, que o Senhor tem uma porção para cada um aqui, individual, porque o Senhor não nos vê, ó Deus, de uma maneira coletiva, mas individual. Então abençoa agora, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, cada casal, cada pai, cada mãe, cada filho que está aqui, e manifesta o Teu poder sobre nós, paralisando toda e qualquer obra do inferno, Senhor, que se levanta contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa saúde. Paralisa, Senhor, toda a artimanha de Satanás, por meio daqueles que falam à nossa volta, tentando, ó Deus, seduzir e enganar o nosso coração. Paralisa, Senhor, tudo aquilo que o diabo, ó Deus, traz de alguma forma para dentro da nossa casa, e faz a Tua vontade na nossa vida. Faz a Tua vontade, Senhor, exerce Teu poder agora em nós, para destruir todo o engano do diabo em nós, e para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Nós vamos ter que pensar bastante nesse comecinho de culto. Eu preciso que você pense comigo, amém? Preciso que você caminhe comigo pensando. É muito importante pensar. O que é que Deus tem preparado para nós? O que é que Deus tem preparado para você? O que Deus tem preparado para nós? Será que é fama? Levantar o nosso nome? Como Ele disse para Abraão, eis que engrandecerei o teu nome sobre a terra. Será que esse trecho aqui da palavra de Deus está querendo dizer que Deus tem preparado para nós dinheiro, prosperidade, recursos, uma família abençoada? O que Deus tem preparado para você? Saúde, uma vida sem problemas. O que Deus tem preparado para você? O que Deus tem preparado para você? Será que Deus tem preparado para você uma vida sem lutas? O diabo não vai mais tocar em você, não vai acontecer mais nada de errado, não teremos mais ações demoníacas na nossa vida? O que será que o Senhor tem preparado para nós? Eu quero, antes de caminhar com a palavra desta noite, porque a palavra desta noite é uma palavra que fala exatamente isso. O que é que Deus preparou para você? O que é que Deus preparou para você? E nós podemos pensar nessa pergunta de duas maneiras. O que é que o texto me mostra? E o que é que eu posso aplicar em cima desse texto? Qual é a revelação que eu tiro desse texto? Então, primeiro eu vou entender o que o texto me mostra, para que depois eu tire a revelação. Porque se eu tirar uma revelação sem entender o que a palavra de Deus me mostra, eu posso cometer um grande equívoco. Eu posso achar que Deus tem preparado para mim uma vida sem problemas, e você sabe que crentes têm problemas, não tem? Você quer ver um problema? Olha para o lado, dá uma olhada, vê quem está do seu lado, acabou de ver um problema. É ou não é? Nós temos nossas vontades, temos nossos desejos, acabamos tendo problema para o outro, porque o outro quer uma coisa, nós queremos outra. É assim ou não é? Temos os ataques do inimigo, temos doenças, enfermidades que muitas vezes aparecem entre nós, que nos assolam, e nós temos que orar a Deus. Então, se eu não tiver o entendimento correto desse texto, eu posso ter conclusões erradas e me frustrar com o cristianismo. Eu posso ter um cristianismo furado, ou posso achar que o cristianismo só serve para ele e não para mim, porque tudo que acontece de bom é nele e em mim não acontece. Por que acontece com ela e não comigo? Por que acontece com ele e não comigo? Isso também pode me frustrar, pode me colocar numa condição de que ele é mais santo que eu, que Deus tem filhos especiais. E esse trecho não está falando nada disso. Esse trecho da palavra de Deus está nos mostrando o quanto Ele nos ama e o que é que Ele preparou para nós. Então eu preciso caminhar com você em alguns versículos, e nós precisamos pensar em alguns versículos. Nós lemos o versículo 9, amém?
Mas vamos pegar desde o versículo 1, o apóstolo Paulo falando, para que a gente entenda o que ele quis dizer no versículo 9. Porque se nós só pegarmos o versículo 9, eu posso concluir coisas erradas. Então vamos no versículo 1. Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ora, versículo 1 está dizendo que Paulo foi fazer algo entre eles, foi dar um testemunho, e diz assim: fui anunciar o testemunho de Deus. Então Paulo se reuniu com os coríntios, com qual objetivo? Anunciar o testemunho de Deus. Esse é o primeiro versículo. Paulo foi fazer o que com os coríntios? Anunciar o testemunho de Deus. É a mesma coisa que Deus estivesse aqui, o Senhor Deus fosse dar um testemunho. Eu quero dar um testemunho para vocês. Entende isso? Quando o irmão sobe aqui, vai dar um testemunho. Deus quer testemunhar algo com o seu povo. E Paulo se reuniu com os coríntios para dar um testemunho. Só que não é o testemunho dele, é o testemunho de Deus. Vamos para o versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o assunto-chave de Paulo entre os coríntios? Ele foi falar sobre negócios? Ele foi falar sobre finanças? Ele foi falar sobre doenças, sobre problemas? Qual foi o principal assunto, o assunto-chave? Ele diz aí no versículo 2, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser, o quê? Jesus Cristo. Então ele foi para dar um testemunho, o testemunho de Deus, e esse testemunho de Deus, ele diz, olha, eu não vou falar outra coisa com vocês, a não ser falar de Jesus Cristo. Tudo bem? Estamos juntos? Estamos juntos? Estamos estudando a palavra de Deus. Os judeus fazem isso. Os judeus fazem isso quando eles estão nas sinagogas. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Versículo 6. Entretanto, expondo sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então agora eu vou pegar o versículo 6 e o versículo 7, e nós vamos pensar um pouquinho. Paulo está dizendo que existe uma sabedoria no mundo, e essa sabedoria ela é grande no mundo, só que ele não fala da sabedoria humana, ele não está discutindo sabedoria humana. Ele diz no versículo 6 e 7 que ele resolveu falar de uma sabedoria, e essa sabedoria se chama sabedoria de Deus. Fale comigo, sabedoria de Deus. Então vamos caminhar dentro do entendimento desse texto. Paulo se reúne com eles para dar o testemunho de Deus. Paulo se reúne com eles para falar de Jesus. E entre os sábios, entre aqueles que iam contestar Paulo, Paulo disse, eu não vou discutir com vocês a sabedoria de vocês. Eu não vim aqui para discutir arqueologia, matemática, eu não quero discutir filosofia humana, eu vim aqui para falar da sabedoria, uma sabedoria que se chama sabedoria de Deus, que confronta a sabedoria do homem, a sabedoria humana. Todos nós temos uma sabedoria, só que existe uma sabedoria chamada sabedoria de Deus, e Paulo diz assim, então eu vim aqui para confrontar, para falar da sabedoria de Deus. Vamos para o versículo 7 mais uma vez. Esta sabedoria, Paulo fala assim, mas falando a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, no versículo 7, Paulo fala assim, olha, eu vim falar dessa sabedoria de Deus, e uma sabedoria de Deus que está oculta.
Preste bem atenção, agora nós vamos chegar no versículo 9. Paulo diz assim: eu vim para anunciar o testemunho de Deus. Esse testemunho de Deus fala de Jesus, e esse Jesus que eu vou falar para vocês é uma sabedoria que o mundo não conhece. O mundo não conhece, porque ela é uma sabedoria de Deus, e ela estava oculta, não estava revelada. Por exemplo, Jacó, quando estava com os 2 anjos e o Senhor ali do lado dele, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, Jacó não sabia quem era aquele Senhor que estava do lado dele. Abraão. Abraão não sabia quem era aquele anjo. Jacó, quando lutou com um anjo em Peniel, não sabia quem era aquele anjo com quem ele lutou. Essa sabedoria estava oculta. Moisés, quando viu o Senhor passando, viu ele de costas, não sabia quem era aquele que estava passando. Estava oculto. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha, viram um 4º homem ali com eles, um outro homem com eles, Nabucodonosor viu um 4º homem ali junto com os 3, essa sabedoria estava oculta. Quem era esse 4º homem? Quem era esse homem que estava ali na fornalha com eles, com os 3? Então Paulo está dizendo o seguinte: eu vim aqui para trazer uma notícia para vocês, dar um testemunho de Deus, mas eu vou falar de Jesus, e eu quero ainda trazer uma revelação para vocês. Não vou trabalhar a sabedoria dos homens, eu vou trabalhar a sabedoria de Deus. Não adianta querer trazer a revelação dos homens para entender Deus. Pessoal, entenda algo, não adianta tentar entender Deus pelo Google, não adianta tentar entender Deus pelo que os outros falam, não adianta tentar entender Deus pelo que os outros te falam das suas experiências místicas. Nós entendemos Deus pela sua revelação, pela sua palavra. É a forma de nós entendermos Deus, é daqui que vem a sabedoria. E Paulo está dizendo assim, ele diz assim no versículo 8, se esta sabedoria tivesse sido entendida pelas pessoas, eles não teriam matado Jesus. Vamos lá ver? Versículo 8, sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então agora, você vai entender o versículo 9. Agora, Paulo está dizendo assim, essa sabedoria que estava oculta, Jesus, e que vocês mataram, porque vocês não sabiam quem ele era, este Jesus é o Senhor. E ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para o que os amam. O que é que os olhos nunca viram? Os olhos nunca viram um Deus que enviou seu filho para nascer numa manjedoura, para se tornar um varão perfeito. Os olhos nunca viram um homem que veio para morrer pelos nossos pecados, sendo ele o próprio Deus. Os olhos nunca viram isso e nunca imaginaram. Os ouvidos nunca ouviram uma história como esta. Que história é essa? De alguém que veio sobre a terra para morrer pelos nossos pecados, o próprio Deus. Jamais isso penetrou no coração humano. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, que eu era novinho na fé, eu falava, que plano é esse? Que plano é esse de Deus, de ter enviado o seu filho para morrer por nós? Por que ele não fez outro plano? Por que ele não fez de outra forma? Isso jamais, os olhos jamais conseguiram entender isso, ver isso, os ouvidos não conseguem, o coração não consegue perceber isso. É isso que ele está dizendo, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que enxergam quem é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para trazer essa revelação para nós, de quem é o Pai. Jesus Cristo veio para trazer essa revelação para nós e nos trazer de volta a comunhão com o Pai que tinha sido quebrada por causa do pecado. Então quando eu e você falamos assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, não é o que Deus tem preparado para você amanhã não, é o que Ele já fez. É o que Ele já fez. É o que Ele fez na cruz por mim e por você.
Lá em Isaías 53, se você abrir Isaías 53, não precisa abrir, diz a palavra de Deus que as pessoas passavam pela cruz e elas fechavam os seus olhos, elas não conseguiam olhar direito para a cruz. Lá em Isaías 53 diz que nenhuma beleza havia no Senhor que estava crucificado. Não é porque Jesus era feio não, Jesus era lindo, irmãos. Vocês imaginem, eu que nasci em pecado sou lindo, imagine Jesus. Era muito mais lindo, não tinha pecado, não tinha pálpebra caindo, não tinha verruga, não tinha nada, perfeito, lindo. Aí as pessoas leem Isaías 53 e dizem assim, não, mas a Bíblia diz que Jesus não tinha beleza nenhuma, irmãos, ali não está falando de beleza, ele está falando de desfiguração, de como desfiguraram Jesus na cruz, de quanto que ele apanhou, de quanto ele foi machucado na cruz, de como ele foi desfigurado na cruz, e as pessoas passavam pela cruz. Essa é a expressão que você tem que entender quando lê Isaías 53, as pessoas quando olhavam para Jesus na cruz, é como se tivesse visto um acidente grave, elas faziam assim, meu Senhor, que é isso? Ai, que fizeram com ele? Nenhum olho podia imaginar uma cena daquela, para o Filho de Deus, para aquele que desceu dos céus, que veio como Deus na terra. Nunca nenhum olho viu aquilo, podia imaginar ver aquilo, ouvir aquilo, o testemunho do Filho de Deus sobre a terra, de que ele veio para dar a sua vida, para morrer. Quem é que podia imaginar algo? Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para nós, por meio de Jesus Cristo. Ele é aquele que jamais nós conseguiríamos entender, a menos que o Espírito Santo trabalhasse em nós e nos fizéssemos ver, porque a sabedoria deste mundo crucificou a Cristo. Versículo 8 diz que aqueles que se prenderam à sabedoria do mundo, não conheceram a sabedoria de Deus, e por não conhecer a sabedoria de Deus, eles crucificaram a Jesus Cristo. Para um pouquinho, eu quero, antes de continuar, trazer uma revelação que o Senhor está me dando agora. Entenda que as pessoas que estão aí fora, elas já têm a maldade no coração delas, assim como nós temos a nossa. A pastora Elaine leu aqui Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Nosso coração é enganoso, o deles também. Só que eles ainda, além de ter um coração enganoso como o nosso, eles têm uma sabedoria que é desse mundo, e a sabedoria desse mundo não consegue enxergar Jesus, não consegue ver Jesus. Não é que eles não querem, eles estão presos numa sabedoria que os impede de ver o Senhor Jesus. E aí você pensa assim, e agora? Como é que isso pode ser revertido? Como é que eu posso compartilhar desse amor ao meu próximo? Essa sabedoria que é de Deus, como é que eu posso compartilhar isso? Como é que eu vou levar a minha família para Cristo, as pessoas que eu amo, sendo que elas estão enganadas, que elas foram enganadas, que elas estão debaixo de um conceito errado, que elas estão debaixo de uma revelação errada. Eu estava lendo hoje, até marquei aqui na minha devocional, um trecho de Eclesiastes capítulo 7, abre lá por favor, Eclesiastes capítulo 7, hoje na minha devocional, eu estava lendo Eclesiastes e no capítulo 7, versículo 27, Eclesiastes 7, 27, o que está escrito em Eclesiastes 7, 27? Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu, o que está escrito aqui? Conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar tomar uma posição. Você sabe que no Brasil isso é proibido hoje, né? Você conferir as coisas. Se você conferir as coisas hoje, você vai para a cadeia. Você tem que acreditar só de um lado, só no que as pessoas falam. Só que a Bíblia diz assim, eu tenho que conferir uma coisa com outra, e eu tomo a decisão. Sabe o que aconteceu com o mundo? O mundo não tem condições de tomar decisões. As pessoas estão aprendendo a caminhar numa direção
segundo um cabresco que foi colocado sobre elas. E as pessoas não pensam. E quando nós pensamos e as contestamos, elas acham que nós somos loucos. Sim ou não? Se você for falar de Jesus com alguém, a primeira coisa que a pessoa acha é que você é um bitolado, um nóia, um maluco aí, que fala, você não vai falar de Jesus, né? Olha o século que nós estamos vivendo, vai falar de Jesus? Vai falar de Deus? Porque eles estão presos numa sabedoria e eles não conferem uma coisa com a outra. Me diga sobre a sua vida. O que aconteceu com você quando você começou a ler a palavra de Deus e ver o que acontece no mundo, comparando a tua vida e você olhando o que Deus fala e o que acontecia, o que o mundo falava e o que Deus fala? Você não olhou e não entrou num conflito, num choque? Sim ou não? Eu entrei. Eu falei, mas meu Deus, como é que esse livro sabe toda a minha vida? Como é que quando alguém prega está falando tudo que está acontecendo comigo? Como assim? O bispo Hernani estava falando para mim assim, apóstolo, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, que a Cecília me convenceu a ir na igreja, nós estávamos na tenda ainda desse lado, que você estava pregando, eu sentei, e você começou a falar, eu falei, essa mulher contou toda a minha vida para ele, eu vou matar ela. Ele brincando comigo. Ele falou assim, a Cecília contou tudo para esse pastor da minha vida, e agora ele está falando tudo isso para mim. Não foi isso que aconteceu com quase todos nós aqui? A gente começa a escutar a palavra de Deus e a gente fala, mas meu Deus está falando, é para mim isso. Quem contou isso para ele? Quem contou isso para a pastora? Quem contou isso para o pastor? A Bíblia diz, você tem que conferir uma coisa com a outra. E o mundo não conferiu nada. O mundo foi caminhando, acreditando numa direção só. Numa só coisa. Há um só Deus. Só tem um Deus. É verdade, só tem um Deus. Um Deus verdadeiro. E centenas de outros deuses falsos. Por exemplo, Alá é um Deus. Você vai falar que Alá é Deus? Fala para um muçulmano que Alá é Deus seu, você vai ver o que ele te faz, ele te mata. Aliás, se você falar que é ou não é, ele vai te matar de qualquer jeito. Fala para ele que Alá é o mesmo Deus que o seu. Eles não vão aceitar jamais, jamais, assim como muitas outras seitas orientais. Então nós somos enganados, todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, pronto, fiquei tranquilo, agora tudo qualquer caminho vai para Deus. E nós não conferimos palavra com palavra, nós não olhamos o que a palavra de Deus nos diz, aí de repente a gente se converte, e a gente começa a olhar as escrituras, e a gente começa a falar assim, peraí, isso aqui não tem nada a ver com o que eu aprendi na minha vida, isso aqui não tem nada a ver com o que eu aprendi. Essa é a revelação de Deus, Jesus, para transformar a nossa vida, para trazer o novo. Então eu quero que você volte lá para Coríntios, porque lá em Coríntios vai nos mostrar como é que eu vou conseguir entender esse Deus que preparou o melhor para mim, e esse melhor é Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai acontecer na minha vida? Essa revelação para conhecer esse Jesus, que é o que Deus preparou para aqueles que o amam, a revelação para conhecer esse Jesus que olho nenhum nunca viu, ouvido nenhum nunca escutou, coração nenhum nunca penetrou, a forma de receber essas direções, a primeira coisa está no versículo 10 e 11, preciso ler com vocês, versículo 10 e 11, mas Deus nos revelou, revelou quem? Revelou o mistério, revelou o que Paulo veio falar, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, o quê? O Espírito a todas as coisas prescruta, ele sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11, porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão... Primeira coisa, sabe como que você entendeu sobre Deus? Sabe como seus olhos se abriram, seus ouvidos se abriram, e penetrou no teu coração? Jesus foi por meio do Espírito Santo.
Foi por meio do Espírito Santo. E esta é uma chave importantíssima para nós que queremos pedras para a nossa coroa. Eu preciso depender do Espírito Santo na obra da salvação. Eu preciso orar pela pessoa que eu quero levar para Jesus. Eu preciso pedir para que o Espírito Santo haja sobre aquele coração, porque você não vai conseguir convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Você quer ver os olhos da tua família abrir? Você quer ver os olhos de algum amigo seu se abrir? Você quer ver alguém escutar e falar: meu Deus, eu nunca escutei sobre isso? Clame ao Espírito Santo para fazer a obra sobre essa vida. Comece a orar por ela. Comece a pedir para que o Espírito Santo destrua todo o engano, toda a mentira, todas as fortalezas que estão sobre o coração dessa pessoa que você ama. João capítulo 16, versículo 8, se você conseguir abrir. Se você não conseguir abrir, leia aqui atrás. João capítulo 16, versículo 8. O Senhor Jesus disse assim: quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra de convencimento, para que os olhos se abram, para que os ouvidos se abram, para que o coração receba a revelação de Deus, esse mistério que o mundo não entende, passa pelo Espírito Santo. A obra é perfeita. O Pai enviou seu Filho, o Filho morreu por nós, e quem nos convence é o próprio Espírito. Ou seja, a obra da salvação é do Pai, é do Filho e do Espírito Santo. A obra é toda dele, não é nossa. Pela graça sois, mediante a... Isso não vem de vós, é dom. Para quê? Para que ninguém se glorie. Senão você vai chegar no céu e vai falar assim: fui eu que te aceitei, viu, Jesus? Te aceitei, hein? Fui eu. Sou bom, hein? Eles não fizeram, mas eu fiz. E quando você chegar no céu, Apocalipse capítulo 4, você se encontrar com o teu Senhor, você vai colocar a tua coroa nos pés dele, você vai falar: toda a obra é tua, veio por meio de ti e é para ti. É dele para ele, por meio dele para ele. Jó capítulo 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ninguém nasce sem a obra do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir entender a revelação sem a obra do Espírito Santo. Às vezes você está tentando fazer com que a sua família aceite Jesus, dando dinheiro, ajudando, fazendo alguma obra boa. Olha, é muito bom fazer obras boas, é bom, você tem que fazer. Mas entenda que para levar a sua família para o céu, você precisa começar a orar a Deus, para que o Espírito Santo faça a obra que Ele tem que fazer no coração das pessoas. Clamar a Deus: Espírito Santo, vem agora comigo. Espírito Santo, me dá sabedoria no que eu vou falar. Espírito Santo, a palavra que eu vou entregar para ela agora, que seja uma palavra que venha do Senhor do alto. Espírito Santo, usa a minha vida, convence ela agora. Porque o Senhor disse, olhe a palavra, o Senhor disse que o Senhor convenceria, que o Senhor salvaria. O Senhor disse na tua palavra: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Eis aqui a minha casa, eu estou esperando a salvação da minha casa. Age agora, Espírito Santo. Primeira chave, o Espírito Santo. Segunda chave, 2 Coríntios capítulo 13, volte lá, 2 Coríntios capítulo 13, segunda chave. Voltaram? Todo mundo já está aí? Versículo 13, disso também falamos, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então agora, eu preciso desafiar você ao que a palavra de Deus nos ensina. Você precisa da revelação no seu coração. Como é que Deus vai te fazer lembrar de algo se você não tiver esse algo? Como é que Deus vai usar algo em você se você não tiver esse algo?
os olhos vão se abrir, os ouvidos vão se abrir, vai entrar no coração das pessoas. Quando você parar de usar a sabedoria humana e mostrar a sabedoria divina, mostrando coisas espirituais com espirituais, mostrando coisas espirituais com espirituais. Você não precisa levar sua família para o céu por meio do medo. Você precisa aceitar Jesus, porque você está vendo o mundo está acabando. Essa vacina vai matar todo mundo. Ou senão a vacina vai salvar todo mundo. Se você não tomar vacina, você morre. Se você tomar vacina, você morre. E assim, gerando pânico. Você não precisa desses argumentos. Você precisa conferir coisas espirituais com espirituais. Essa é a forma de nós levarmos as pessoas a compreenderem quem é Jesus. Eu não sei se você sabe, mas você sabe quantos anos tem essa Bíblia aqui? Não a minha, a Bíblia que eu falo escrita, que nós temos nas nossas mãos, que ela é feita em gráfica. Sabe quantos anos que ela tem? É fácil guardar. O Brasil tem 500 anos, a Bíblia tem 500 anos. Não é por causa do Brasil, mas é porque ela tem 500 anos. 500 anos tem isso aqui. Sabe quantos anos que o homem está sobre a terra? Segundo nós, que somos criacionistas, 6.000 anos. 6.000 anos que o Senhor vem contando a sua história. E aí eu te faço uma pergunta. Como é que essa Bíblia chegou até nós? Porque eles guardavam no coração as palavras de Deus. Eles guardavam os versículos. Paulo cita um monte de versículos do Velho Testamento. Ele não tinha a Bíblia como nós temos. Se eu falar para você assim, me cite um versículo da palavra de Deus, aí você fala, eu consigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora vai o segundo. O segundo, Jesus chorou. Não, mas o terceiro. Se hoje o nosso governo tirasse de circulação todas as Bíblias, como aconteceu na Coreia do Norte e acontece em outros países como a China, que a Bíblia é proibida de ser comercializada, de ter-se em casa, como é que você sobreviveria? Vocês acham que isso não pode acontecer? E aí, como é que nós vamos levar a nossa família para o Senhor? Com argumentos nossos? Eu preciso conferir coisas espirituais com espirituais. Eu preciso levar a revelação para as pessoas que está na palavra de Deus, mostrando o quanto ela é verdadeira. Eu gostaria que você abrisse lá em Coríntios novamente. Você está em Coríntios, né? Amém? Então, deixa eu marcar aqui Coríntios, volta um pouquinho, vai para o livro de Atos, Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, versículo 10, Atos 17, versículo 10. Lembre-se que em Atos 17, eles também não tinham a Bíblia nas mãos como nós. A Bíblia, escrita como nós temos, tem 500 anos. Então agora, olha o que está escrito aqui em Atos 17, versículo 10. Acharam? E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Sinagoga é um lugar de estudo da palavra. Eles provavelmente tinham alguns trechos da palavra de Deus com eles. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Eu quero que você preste atenção no que está escrito aqui, porque teve uma época
quando eu me converti, com 21 anos de idade, que o Evangelho ele só era para pessoas ignorantes, pessoas analfabetas. Quando eu me converti, os chamados Bíblias, que éramos nós, os evangélicos, era um grupo muito pequeno de pessoas no Brasil, e de muita gente simples, e pessoas simples que não sabiam nem ler a Bíblia, muitas delas. Aí sabe o que aconteceu? Foi quebrado aquela mentira de que pessoas inteligentes não querem saber de Deus, de que pessoas inteligentes não buscam a Deus. Não é verdade. É que pessoas inteligentes se perguntam, querem saber a verdade, elas questionam, elas querem uma resposta. E durante muitos anos, os seminários evangélicos estavam nas mãos de 2 ou 3 denominações, batistas, presbiterianos. Nem assembleia tinha seminário, era proibido na assembleia ter seminário. A Assembleia de Deus, eu tinha tenho um amigo queridíssimo, que ele me falava assim, quando a gente saía para trabalhar: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu falei: você está querendo dizer que a letra mata? A palavra de Deus mata? Não. E assim as pessoas iam pregar, preparou a mensagem, nem precisava preparar, chegava na hora, Deus dá a palavra. Imagine o que ia acontecendo. Então você tinha uma pessoa culta no meio da igreja, ela não queria, que ela olhava e falava assim: é um absurdo o que está sendo falado. Com o tempo, os seminários foram se multiplicando. Nós, uma igreja como a nossa, tem um seminário, nós temos um seminário. E as pessoas começaram a questionar, a perguntar, a entender. Então, leia agora novamente o final do o versículo 12 do capítulo 17 de Atos. Com isso, muitos deles creram, porque eles foram examinando as Escrituras todos os dias. Muitas mulheres gregas, do quê? De alta posição, e não poucos homens. Então pare, meu irmão, de falar assim: ele não vai porque, meu parente ele é engenheiro, ele não vai querer acreditar no Senhor Jesus, porque ele é médico, ele não vai querer acreditar no Senhor Jesus, porque ele é muito culto, não, ele vai querer. Se ele começar a ver os argumentos lógicos e começar a examinar as Escrituras, ele vai querer, porque as Escrituras contêm a fonte da vida eterna, e as Escrituras são fantásticas quando as pessoas começam a examinar ela. Tire os argumentos mentirosos do diabo da sua vida. Tire as mentiras. Porque ele é rico, ele não precisa de Deus. Precisa de Deus. Mas ele não vai aceitar porque ele está enganado na sabedoria do mundo. Mas a partir do momento que você tiver uma estratégia e começar a mostrar a sabedoria de Deus, ele vai ficar apaixonado por essa sabedoria e vai se render ao Senhor, como hoje milhares e milhares de pessoas fazem isso. Médicos, cientistas, engenheiros, porque as pessoas começam a conferir e elas olham e falam: não há como rejeitar a palavra de Deus. Agora, como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer se nós não levarmos para eles a Escritura, para eles examinarem? E aí nós vamos conversar com as pessoas fazem uma pergunta e nós damos aquelas respostas mais loucas do mundo. A pessoa é inteligente e ela fala: eu não quero isso. Então aqui vem a segunda coisa: eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo para dirigir aquela situação, amém? Mas eu preciso que Ele me dê agora a revelação para que eu possa ver qual é o problema e mostrar Escritura com Escritura. Mostrar pela Escritura, não é por meio da minha inteligência, das minhas lógicas, é por meio da Escritura, é a Escritura que salva. Aqui, o Senhor colocou a salvação na sua palavra. Mas ele é uma pessoa muito inteligente. Glória a Deus, se é inteligente, melhor ainda, porque ele vai pensar. Eu amo conversar com pessoas inteligentes. É muito mais fácil tratar com gente de alto nível do que tratar com pessoas muito simples. Porque a pessoa muito simples, você fala, a pessoa não entende. A outra vai te contestar. Ótimo, se contestou, agora eu tenho a resposta.
E se eu não tenho, de maneira muito humilde, eu vou dizer, olha, eu não tenho como te responder isso agora, mas vou trazer a resposta para você. Eu não tenho como te falar sobre isso agora, porque também não sei tudo. Mas eu vou me preparar e eu trago, porque tem uma resposta para isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As pessoas só vão entender isso quando o Espírito Santo abrir a mente delas e quando você levar a Escritura com a Escritura. Pergunte para as pessoas que já levaram alguém para Jesus, se elas não usaram a palavra. Talvez alguns digam assim, não, eu não usei a palavra, eu levei ela para a igreja, mas aqui na igreja ela escutou a palavra. Porque a pessoa ela é salva por meio da revelação da palavra. Mas tem a terceira e última coisa, e essa eu deixei por último, porque eu creio que ela é fantástica. Eu tenho que voltar em 1 Coríntios capítulo 2, eu tenho que voltar para os primeiros versículos. Porque além do Espírito Santo, e além de olhar palavra com palavra, que levou muitas pessoas a Cristo, o versículo 4, Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder. Então aqui vem uma terceira coisa importantíssima que você tem, que está sobre você, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. O diabo tenta mostrar que você não tem autoridade, o diabo tenta dizer que você só vai conseguir fazer isso quando você for um cara top dos santos, né? Você já se tornou santíssimo dentro da igreja, você já não peca mais, não erra mais, aí você vai conseguir fazer isso, mas não é uma verdade, isso aqui é para todos os filhos de Deus. A demonstração de poder, fale comigo, demonstração de poder. Demonstração de poder. Você está conversando com a pessoa, e a pessoa começa a contestar algumas coisas, e você começa a orar, e Deus te dá uma revelação, e você dá uma palavra para a pessoa, e a pessoa fala, ué, como é que você sabe disso? Ou você começa a orar, e a pessoa começa a falar, olha, desde que nós começamos a conversar, eu estou passando mal, está me dando um negócio, estou suando, o que está acontecendo comigo? Aí você fala, não é nada, é um demônio. Você está ficando endemoniado porque eu estou falando de Deus, mas fica tranquilo, eu vou continuar falando. Porque você começa a falar com as pessoas, tem gente que começa a passar mal, sabia? Sabia? E aí é hora de você manifestar o poder que está em você por meio do nome de Jesus. Eu lembro que uma vez eu fui evangelizar meu primo, mas eu era novinho na fé, tem que dar esse desconto, tá bom? E eu estava numa igreja que não acreditava em tudo isso que eu hoje creio. E meu primo, até hoje, né, ele ainda, às vezes ele pode estar até assistindo o culto hoje, porque vira e mexe ele entra no meu Face e às vezes ele assiste. E eu estava com ele no estacionamento de um shopping, e eu falei assim para ele, olha o que está escrito aqui, ele ligado ao espiritismo, falei assim, olha o que está escrito aqui em Levíticos, porque nem o agoeiro, nem o feiticeiro, nem necromante, em Deuteronômio, isso aqui Deus não permite, quem consulte os mortos, está vendo? Aí ele olhou para mim e falou assim, não estou vendo. Eu falei assim, está aqui ó, está enxergando? Não estou enxergando. Aí eu comecei a tremer, falei, ai meu Deus, o que está acontecendo? Ali era a hora de manifestar poder, mas eu não sabia disso. Ali era a hora de falar assim, você está vendo que você não está enxergando? Posso orar agora para que você enxergue? Posso orar para que você possa enxergar? E aí se eu fizesse uma oração, eu tenho certeza que ele ia enxergar. O nosso evangelho não pode ser um evangelho somente de persuasão, tem que ter a manifestação do poder. O nosso evangelho não pode ser somente para tentar convencer a pessoa para ir para o céu, nós temos que mostrar que Jesus Cristo está vivo em nós. Escute, Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, vem revelando Jesus Cristo para o mundo.
Don Morin, naquela cantata que nós fizemos aqui na igreja, Deus Conosco, lembra? Teve um momento que eu comecei a narrar, desde o Gênesis até o Apocalipse, como é que Jesus se manifestou em cada um dos livros da Bíblia, revelando o Pai. Jesus se manifestando para revelar o Pai, porque essa é a função de Jesus. Jesus morreu na cruz para nos levar até o Pai. Deus revela Jesus para que Jesus nos leve até Deus. E quem faz essa obra de convencimento é o Espírito Santo. Então eu preciso entender que quando eu for falar do amor de Jesus para uma pessoa, eu preciso entender que isso vem por meio do Espírito Santo, isso vem por meio da revelação que Deus tem na sua palavra, que está no meu coração, ou que vai estar na minha mão. Por isso que eu preciso ter uma Bíblia, com anotações, para que eu possa ler a Bíblia com a pessoa que eu amo, e conferir coisas espirituais com espirituais. A pessoa diz assim, mas eu acredito que eu vou reencarnar. Aí eu posso falar para ela assim, tá, mas onde a Bíblia, ela não diz sobre reencarnação, a Bíblia fala sobre ressurreição, é diferente, posso te mostrar? E aí comece a se conferir, mas então de onde que eu aprendi sobre reencarnação? Não foi da Bíblia, não foi da Bíblia. Mas na Bíblia não está escrito que Jesus disse que João Batista era Elias? Jesus fala que João Batista era Elias, mas na situação profética de Elias, não que João Batista era Elias no sentido físico, porque lembra, no Espiritismo diz que para você reencarnar, você tem que morrer, e Elias não morreu. Pronto, aí a pessoa ficou olhando. Elias não morreu, como é que ela vai reencarnar? Você já viu aquela entidade que desce toda sexta-feira no terreiro, chamada Iemanjá? Como é que ela pode descer no terreiro aqui, descer no terreiro lá, descer no terreiro lá, descer lá na África, descer na Europa, e a mesma entidade chamada Iemanjá? Ela é onipresente, porque só tem um que é onipresente, onisciente e onipotente. Quem é que desce? Vamos conferir. Espíritos enganadores, mentirosos. É sobre essas coisas que nós vamos aprender nas segundas-feiras de sabedoria. Argumentos e princípios para que você possa levar sabedoria para as pessoas da sua família. Estratégias. E aí vem a manifestação do poder. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos dele agora, para que ele possa enxergar o que eu estou falando, para que ele possa entender as minhas palavras, para que ele possa ver o que eu estou falando. Agora, tudo isso é como, volte lá para Coríntios, por favor, tudo isso é como a palavra de Deus me revelou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para nós. Nos preparou Jesus. Nos preparou Jesus. E agora, com Jesus, eu vou aplicar esse versículo na minha vida. Coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida. Coisas que os meus olhos ainda não viram, que os meus ouvidos não ouviram e que ainda não entrou no meu coração. Foi isso que Jesus Cristo fez andando sobre a terra. Fez pessoas doentes serem curadas, como o cego Bartimeu, como aquela mulher do fluxo de sangue. Fez um ladrão ser aceito e reconciliado, aquele que era rejeitado, Zaqueu, trouxe de volta para a comunidade em condições de honra ainda. Aquela mulher adúltera, humilhada e abandonada, Jesus a inseriu novamente, porque ela se sentia numa condição de não poder nem mais viver, porque queriam matar ela. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus faz com aqueles que o recebem.
Porque o Deus que nós amamos e que nós recebemos, nos deu Jesus e faz coisas extraordinárias dentro da nossa vida. Ele nos cura, Ele nos recebe, Ele nos coloca de volta no lugar certo no meio da nossa família. Ele traz honra, Ele traz graça sobre a nossa casa. Coisas que nós não tínhamos visto ainda, coisas que nós não tínhamos ouvido ainda. O que o mundo escuta lá fora quando o casamento não está bem? Separe-se. O que o mundo escuta lá fora quando você descobre um adultério? Separe-se. O que o mundo escuta lá fora quando você vê alguém que não está fazendo aquilo que você não gosta? Deixe ele de lado, sai de perto. O que a palavra de Deus nos mostra para aqueles que o amam? Coisas totalmente diferentes. Esse é o Senhor que está na nossa vida. E eu preciso andar dessa maneira. Eu não posso viver um evangelho abaixo disso. Então eu gostaria de convidar você a fechar sua Bíblia. E gostaria de, antes de você fechar seus olhos, você pensar em algumas coisas importantes. Algumas coisas que são importantes para nós. Quantas pessoas na sua família que ainda não sabe quem é Jesus? Quantas pessoas? Na sua casa, amigos, que não sabem quem é Jesus? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. São muitos. E se você ama essas pessoas, e você entende o que Deus quer de você, você precisa agora destruir a sabedoria humana e colocar a sabedoria de Deus no coração dela. Porque ela não está rejeitando Deus porque ela não quer Deus, é porque ela não conhece a Deus. O dia que ela conhecer, ela vai mudar. Às vezes você pode pensar assim, mas fulano não quer saber de Deus. Você só pode falar que fulano não quer saber de Deus quando você realmente mostrar Deus para ela. Aí ela tem a decisão dela. Mas enquanto você não mostrar, você não pode tomar essa decisão. Ela não precisa de Deus, ela não quer Deus. Então, primeira coisa, quantas pessoas estão à sua volta que precisam conhecer o Senhor? Tem o número aí, sabe quem são? Então agora, entenda, elas têm uma revelação delas, elas têm valores delas, que o mundo deu. Ela tem valores, princípios, posições bem tomadas e firmadas, como você tinha antes, como eu tinha as minhas, os meus valores, as minhas posições. Como é que você quebra isso? Brigando com ela, falando para ela, você vai para o inferno mesmo, você não quer Deus? Então vai para o inferno. Você não precisa mandar, ela já está indo. Como é que você agora quebra esses paradigmas, essas mentiras? Por meio do Espírito Santo de Deus, com sabedoria, com a palavra, com a revelação que vem do alto, com demonstração de poder. Muitas vezes nós queremos que a pessoa só seja abençoada depois que ela vier para Jesus. Olha como que eu pensava antes, eu vou te falar como eu pensava antes. Se eu orar por essa pessoa que não é de Deus, eu pensava desse jeito. Se eu orar por ela, ela não é de Deus, e Deus fizer um milagre na vida dela, ela nunca vai chegar para Deus. E aí, com o tempo o Senhor foi me ensinando, que se eu orar por aquele que não tem Deus, e Deus fizer um milagre na vida dela, aí é que ela vai enxergar Deus. Então não me interessa a religião dela, vamos dar comida. A partir do mês que vem eu falei para minha filha Cristiane, falei, Cris, a partir do mês que vem quem for entregar a cesta básica, agora nós já vamos levar a garrafinha térmica com um cafezinho e um bolinho, e já vamos conversar. Vamos levar a cesta básica e trouxemos a cesta básica e um cafezinho, nós vamos tomar juntos, porque são pessoas pobres. Só isso, tomar o café e o bolinho, só. Da outra vez vamos falar do amor, que nós já estamos mostrando.
e vamos mostrar as Escrituras, e vamos levá-las para o céu, porque elas querem ir para o céu. Todos querem ir para o céu, gente, só que eles não sabem como chegar lá. Então eu preciso da revelação de Deus. Comece a ler a Bíblia. Vou te dar uma direção. Comece a ler o livro, os evangelhos. Pinta tudo que é versículo de salvação. Todo versículo que você olha e fala assim, esse versículo aqui fala sobre salvação. Pinta de azulzinho clarinho. Era assim minha Bíblia. Tudo que era salvação, azul claro. Palavra de esperança era verdinho. Eu era novinho na Bíblia, Carlão, não sabia achar nada. Aí se eu fosse falar com você, eu fazia assim, ó, era meu negócio. Eu fazia assim, a hora que eu vi um azulzinho, eu já parava, porque eu sabia que aqui eu podia usar. Aí a pessoa olhava assim, nossa, como esse menino sabe tudo da Bíblia. Eu sabia era pintar a Bíblia. Mas fui aprendendo. O Espírito Santo tem que estar à frente desse negócio. Não tente brigar, convencer a pessoa por métodos errados. Eu já falei isso também aqui uma vez, vou dar esse testemunho. Posso dar um testemunho? Eu me converti, irmãos. Quando eu me converti, eu fiquei assim, apavorado. Quando eu entendi que as pessoas iam para o inferno. E eu comecei a evangelizar minha mãe. Já contei isso aqui. E sabe como que eu tentava evangelizar minha mãe? Contando história bíblica mentirosa. Eu inventava a história bíblica. Para ver se eu levava minha mãe para o céu. Minha mãe ela acreditou? Como é que a coisa ficava? Cada vez pior. Aí eu fui me convertendo mesmo, né? Aí me converti mesmo. E aí eu comecei a falar da palavra de Deus para ela. Aí ela se converteu. Não use seus métodos, não use seus meios. Use aquilo que o Senhor já te deu. Cada um caminha segundo aquilo que já alcançou. Terceira e última coisa, use o poder que está no nome de Jesus sobre a sua vida. Ora. Ore. Ore. Eu tenho um monte de experiências dessa. A mais fantástica que eu tenho é que uma vez eu fui aqui num deputado estadual aqui da nossa cidade. Ele era deputado estadual, tinha um escritório aqui no centro. Eu fui pedir para ele uma escola. Eu queria uma escola. Isso há 20 anos atrás. Aí quando eu cheguei lá, a sala estava lotada de gente. Eu falei, meu Deus, quando é que eu vou ser atendido? E tudo atrasado. Aí eu comecei a orar. O cara que estava na recepção começou a passar mal. Ele começou a falar assim, eu estou passando mal, gente. Estou passando mal. E nessa de passar mal, ele me colocou lá para dentro. Porque o demônio acho que falou para ele, manda esse cara embora, porque ele vai te matar. E ele me colocou lá dentro, eu era o último e fui o primeiro. Tem um monte de experiências assim. Ora, muda os céus que está à sua volta. Mude a situação que está à sua volta. Acredite, a tua oração tem poder, Jesus está em você. Começou a evangelizar teu pai e tua mãe. Começou a gerar confusão. Para! Olha os demônios ali. Para! Vai para o banheiro, fecha a porta do banheiro. Ora silenciosamente. Mas faça silenciosamente. Ore falando, sem ninguém escutar, né? Demônio, sai daqui da casa dos meus pais. Saia agora da casa da minha mãe. Saia daqui em nome de Jesus. Abre a porta e volte a conversar. Você vai ver que as coisas mudam completamente. Porque há poder no nome de Jesus. As pessoas, elas querem Jesus, elas amam Deus. Só que elas não conseguem enxergar Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos entender Jesus. Hoje a gente consegue entender porque o Espírito Santo se revelou. Leve isso para a sua família. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que está aqui pela primeira vez ou segunda vez, ou já está entre nós há algum tempo, que nesta noite quer receber Jesus como um dia eu recebi, como a maioria aqui já recebeu? Talvez você nunca tenha orado com a gente. E você precisa orar, para que os seus olhos se abram, para que os teus ouvidos se abram.
para que penetre no seu coração esse que veio nos salvar. O dia que eu tomei essa decisão mudou minha vida. Não é mudou minhas finanças também. Não é que mudou meus relacionamentos também. Não é que mudou minha história também. Mas mudou minha vida porque eu entendi que agora eu ia para o céu. Que eu tinha um Deus que me amava, que perdoava o meu pecado. Tem alguém aqui que nesta noite que nunca fez essa oração e quer que eu ore com você hoje, para que Jesus entre na sua vida? Se você quiser, eu posso orar por você, como oraram por mim. Se você quiser, por favor, fechem todos os seus olhos. Se você quiser, levanta a sua mão aí onde você está, que eu vou orar por você. Se tem alguém que nunca orou e quer que eu ore por você, levanta bem alto para que eu possa enxergar, tá bom? Se tem alguém. Todos aqui já têm o Senhor Jesus? Ok, entendo que todo mundo aqui já tem o Senhor Jesus. Então agora vamos ficar em pé, nós vamos orar por nós. Vamos orar para que o poder de Deus se manifeste no meio da nossa casa. E para que nós possamos desfrutar das maravilhas de Deus. Ele nos salvou para quê, pessoal? Para nos dar uma vida abundante, para nos dar uma vida eterna, uma vida cheia de graça. Então, os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, nunca entrou no meu coração, mas agora já entrou. Hoje eu vejo, hoje eu escuto. Então agora essa obra, ela continua na minha vida, o Senhor continua fazendo maravilhas na minha vida. Ele restaura casamentos, Ele cuida de famílias, Ele salva os filhos, Ele traz cura milagrosa no meio daqueles que estão enfermos. Então, já que agora eu tenho esse Deus, esse Senhor chamado Jesus, o milagre vai acontecer num outro nível agora. Abra o seu coração para Deus nessa noite. Você veio aqui e você espera que Ele faça algo em você, e Ele quer fazer, porque Ele diz na sua palavra. Então, como nosso pastor, deixa Ele agora tocar em você e abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós já Te conhecemos, porque o Senhor já nos convenceu. Um dia o Senhor nos mostrou o Teu Filho, por meio do Teu Espírito Santo. Um dia o Senhor quebrou os nossos paradigmas e as mentiras que estavam no nosso coração, para trazer o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Um dia o Senhor descortinou a venda que estava nos nossos olhos, o Senhor arrancou as cadeias que estavam nos nossos pés, o Senhor nos libertou. E hoje, Senhor, nós podemos correr, nós podemos olhar para o céu e ver de onde vem o socorro. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso Deus presente. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor faça o mesmo com a nossa casa, com a nossa família, com aqueles que ainda não Te conhecem dentro dos nossos ambientes de trabalho, com as pessoas que nós amamos, e que estão presos, ó Deus, numa sabedoria totalmente humana, que muitas vezes não tem nem sentido, Senhor, mas elas estão presas. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo nos abençoe, para que nós possamos levar essa revelação a eles, e que no meio dessa revelação se manifeste o Teu poder com libertação, com quebra, ó Deus, das cadeias que possam estar segurando as nossas famílias e impedindo-as de receber a revelação de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço salvação sobre a casa dos Teus filhos, salvação para os maridos, salvação para as esposas, para os filhos. Pai, eu peço que o Senhor opere milagres, assim como o Senhor operou na nossa vida, agora naqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. E que esta salvação, Senhor, seja para a Tua glória, e que eles possam olhar e possam ouvir e possa penetrar no coração deles aquilo que eles nunca sonharam em ver, um Deus que morreu por eles, um Senhor que veio e nasceu para entregar a sua vida por nós, porque dificilmente um justo morreria por outro justo, quanto mais um justo morrer por um injusto. O Senhor, sendo justo, morreu por nós injustos. Ó Deus, na nossa sabedoria isso jamais entraria, Deus, jamais conseguiríamos compreender isso, mas o Senhor, ó Deus, se revelou assim para nós. Faça isso no meio da nossa casa, que eles possam enxergar essa verdade, possam se converter a Ti, possam ter a vida que o Senhor quer que eles tenham, para que outras coisas
que o Senhor tem preparado possam acontecer sobre eles. Manifesta teu poder em nós, Senhor. Meu irmão, peça isso para Deus, fale para Deus, na sua oração fale: Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder em mim, para que a minha casa seja salva. Espírito Santo, faça essa oração, fala: Espírito Santo de Deus, salva, fala o nome das pessoas que você quer que sejam salvas. Espírito Santo de Deus, salva meu pai, salva minha mãe, salva meus primos. Fale para Deus os nomes, e fale para Deus: Espírito Santo, manifesta teu poder em mim. Ó Deus, escuta a nossa oração, Senhor, escuta a nossa oração como igreja, escuta a nossa oração. Agora ore comigo. Pai, em nome de Jesus, não precisa, deixa eu orar por você, mas participe dessa oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós também queremos pedir que aquilo que está preparado para aqueles que te amam aconteça na nossa vida, que aquilo que nós não imaginamos que o Senhor preparou possa acontecer também sobre nós, as coisas novas, a bênção sobre o casamento, a prosperidade, uma vida abençoada, que toda doença saia do nosso meio, e que assim, Senhor, os nossos olhos contemplem os teus milagres em nós. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda praga que está sobre a nossa nação, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Nenhum mal chegará sobre a nossa tenda, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos cubra com o teu sangue, e que todo o poder das trevas caia por terra, em nome de Jesus, contra a nossa vida. Faz a obra, Deus, faz a obra que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor. Fale para Deus: eu te amo, Senhor. Fale para Deus: eu te amo, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Pai, o Senhor disse que há uma obra que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Manifesta as Tuas obras em nós, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, quero te agradecer pela Tua palavra, e quero pedir que o Senhor manifeste essa salvação nesta noite sobre a nossa casa. Faz a Tua obra em nós, Senhor, faz a Tua obra em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho uma revelação aqui no meu coração de que o Espírito Santo está se movendo nesta noite. Você pode falar para o Senhor, porque Ele está aqui entre nós, e falar para o Pai, para o Deus Espírito Santo, para Ele salvar a tua casa. Fale para o Deus Espírito Santo. Sabe, eu senti que eu tinha que terminar o culto, mas o Senhor está me convencendo aqui que Ele está se movendo. E o Pai quer que você tome posse do poder do Deus Espírito Santo. Fale com o Deus Espírito Santo, fale: Deus, vai até a minha casa, Senhor. Quebra os grilhões, salva a minha família, Senhor. Oh, xerebalabasaracandaralabas. Espírito de Deus, se move entre nós, Senhor. Se move no meio da nossa família, Senhor. E que eles possam desejar o Senhor. Que todas as mentiras do inimigo caiam por terra, Senhor. E que a verdade se manifeste no coração deles. Traz a verdade, Tu és a verdade. Se move, ó Deus, se move no meio desta casa. Se move no meio desse casamento, se move no meio dessa família, Senhor. Salva-nos, salva-nos de toda obra do inimigo, Senhor. Age poderosamente trazendo salvação para as nossas casas. E que os nossos olhos possam ver aquilo que o Senhor ainda vai fazer entre nós. A grande obra que o Senhor tem para fazer entre nós. Bendito é Teu nome, Senhor. Bendito e santo é Teu nome.
Amém, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus Cristo. Não sei se você consegue cantar isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para decorar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus te abençoe, vai na paz. Se você precisar de uma oração que nós ainda não fizemos, você vem para frente que nós vamos orar com você, amém? Deus te abençoe.